tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação em todo o Brasil e em todo o mundo, e que a partir de agora confere as respostas da religião divina no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. É normal sentir medo e ficar ansioso por alguma questão que está para ser resolvida? Sim, é normal. Mas quando essas emoções são mais intensas e começam a prejudicar a nossa rotina, pode ser um sinal de alerta. Muitas pessoas têm relatado o aumento do nível da ansiedade na pandemia, a sensação de medo constante, e nós ressaltamos aqui a importância do auxílio médico especializado. Agora, como a espiritualidade ecumênica, o equilíbrio espiritual podem ajudar a lidar com isso? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde, contando hoje com a participação do irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, a você, Gesiel, e a você que está na sintonia do comando da esperança para aprendermos com o Divino Mestre a nos equilibrar espiritualmente, vencendo os desafios dos tempos presentes da humanidade. Começamos, irmão Alain, com a pergunta da Esther Rodrigues Nascimento, que está em Foz do Iguaçu, no Paraná. Esther, nosso agradecimento a você por abrir seu coração e compartilhar com a religião divina esse momento que você tem enfrentado e você vai vencer. A Esther diz assim: sempre fui ligada a assuntos da espiritualidade e já ajudei muitas pessoas em momentos de ansiedade, com orações e estudos da Bíblia. Mas já tem alguns meses que me encontro numa situação de medo constante. Não consigo me conectar com a espiritualidade. Do ponto de vista espiritual, posso estar com companhias de vibração ruim? O que fazer para reencontrar o equilíbrio? Minha irmã Esther, quando nós estamos num estado emocional mais vulnerável, de tristeza prolongada, de ansiedade, de medo constante, é possível sim que haja a aproximação de uma presença espiritual do mundo espiritual inferior. Mas antes de atribuirmos o nosso estado emocional a determinada aproximação, é preciso refletirmos sobre dois aspectos. O primeiro deles, se de fato houve uma aproximação espiritual ignorante, a razão do nosso estado emocional de tristeza, de medo, de ansiedade não está em si nessa aproximação, mas em alguma coisa que nós precisamos equilibrar, fortalecer e superar dentro de nós mesmos para não produzirmos mais essa vulnerabilidade. Um outro aspecto, inclusive narrado por Paulo Apóstolo na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, quando ele diz que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Ora, diante dessa multidão de testemunhas invisíveis que existe no mundo espiritual, existem sim aqueles que podem atrapalhar os nossos caminhos, mas em maior número e em maior potencial de nos ajudarem estão aqueles, os espíritos de luz, os anjos da guarda. Portanto, precisamos nos valer desse amparo. Inclusive o saudoso proclamador da religião divina, Moser Uzarura, afirmava que o bem nunca será vencido pelo mal. E é importante, de fato, esse reequilíbrio, como você mesmo destaca na sua pergunta. E para que ele ocorra, eu vou compartilhar com você 4 aspectos. O primeiro deles, o abastecimento espiritual. O que lhe conectava à espiritualidade superior, a Deus? Era uma prece, uma leitura elevada, a mentalização de um ambiente, de natureza, até para que você pudesse ajudar as pessoas à sua volta, conforme relata. Então é importante, para que você alcance essa reconexão com o divino, se reconectar também com as maneiras que você empreendia anteriormente para alcançar esse estado espiritual. Um segundo ponto, analisar se nesse período você teve algum trauma, algum choque, uma situação que lhe deixou com medo, com ansiedade, alguma coisa que não conseguiu compreender
exterior ou interiormente. É importante voltarmos nessa origem, porque isso pode ter causado o desequilíbrio. E se não está conseguindo lidar sozinha com essa situação, aí vamos ao fator 3, conforme o nosso irmão Gesiel destacava também na abertura do Religião Divina Responde de hoje. Nos valermos do amparo da medicina terrena. Buscar um médico, um terapeuta, um psicólogo é fundamental, porque esses profissionais também existem para nos ajudarem a lidar com questões interiores que nós não estamos sabendo lidar sozinhos também. É importante esse apoio. E um quarto aspecto, a gente destaca este pensamento do blog paivaneto.com, onde o irmão Paiva nos esclarece, abre aspas, a esperança de um futuro melhor é chama que não se apaga no coração perseverante no bem, fechar aspas. Jamais, em todas as providências espirituais e materiais que você estiver promovendo para reconquistar, readquirir o seu equilíbrio, jamais deixar a chama da esperança de um futuro melhor se apagar do seu coração. Pois é essa chama de um futuro melhor que lhe conduzirá a grandes conquistas, a superação de todos os obstáculos, ao fortalecimento espiritual para o encontro do seu equilíbrio, inclusive para voltar a ajudar tantas outras pessoas em humanidade. Mais uma vez, nosso forte abraço a Esther Rodrigues Nascimento, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Esther, aqui o nosso agradecimento a você por abrir seu coração à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E esses 4 passos que o irmão Alain Mateus destacava não são sequenciais, não precisam ser compreendidos como para suprir o anterior. Não funcionou orar, então eu vou buscar o apoio médico. O apoio médico não funcionou, então eu vou buscar apoio na minha comunidade. Eles são paralelos, devem acontecer simultaneamente para que essa grande rede de amparo seja criada à nossa volta e nos leve à recuperação, nos leve ao fortalecimento. A próxima pergunta, irmão Alain, é de um ouvinte que prefere não se identificar e nós respeitamos aqui esse direito, respeitamos essa decisão. E a pergunta é a seguinte: além das questões emocionais e sociais, tem também alguma explicação espiritual do porquê as pessoas estarem sentindo mais medo e angústia nesse período de pandemia? Sim, existe sim, minha irmã, meu irmão, que fez essa pergunta e não deseja se identificar, porque nós estamos passando por um período de transição apocalíptica, onde era firmada em fatores excessivamente materiais, precisa ser deixada para trás, para que assumamos e incorporemos na nossa existência uma nova era, a do ser humano espiritual, conforme o presidente pregador da religião do terceiro milênio relata nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, em seu volume 1º, nas páginas 194 e 195, sob o título Erudição Crística, da qual destacaremos 2 trechos. O irmão Paiva escreve: todo o trabalho apostolar da religião do amor universal visa a concretização do reino de Deus na terra, consoante a divina súplica de Jesus em sua oração ecumênica do Pai Nosso. Abrir aspas, venha a nós o vosso reino. Fechar aspas, Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. E mais à frente, o autor escreve: o resultado desse trabalho, quer dizer, de descida do reino de Deus ao orbe terreno, é o estabelecimento do planeta Terra, da gloriosa e infinita era do ser humano espiritual, verticalizado no amor, na verdade, no trabalho, na caridade, no ecumenismo e na justiça de Deus. Estatutos divinos que Jesus veio pregar e exemplificar neste plano material e nas esferas espirituais mais próximas à crosta terrestre. Então nós vemos que essa era que nós estamos vivendo está predestinada a passar. Valores firmados exclusivamente no materialismo, no egoísmo, nos orgulhos humanos vão ficar, conforme inclusive relata o Apocalipse Redentor do Divino Mestre. Nós vamos ao versículo 13, o capítulo 6, que relata a abertura do 6º selo, onde João Evangelista relata essa visão a partir do que lhe foi profetizado pelo Cristo de Deus. Abre aspas. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes.
fechar aspas. Então, as estrelas é tudo aquilo que a humanidade estabelece como referência, porque as estrelas, antes até de existir o GPS, eram aquela referência até mesmo para os navegadores durante a noite. E se essas referências estiverem firmadas exclusivamente em valores humanos materiais, elas estão predestinadas a cair. Da mesma forma que esses figos verdes, que não estão amadurecidos nos valores espirituais eternos, quando há um chacoalhão maior nos destinos da humanidade, eles também caem. E essa transformação, minha irmã, meu irmão, não ocorre somente no aspecto exterior social, mas ela está ocorrendo dentro de cada um de nós. Por isso que é uma época desafiadora interiormente também, porque cada um de nós também precisa fazer essa passagem de era, de paradigma materialista para um paradigma espiritual, verticalizado no bem, como nos relata irmão Paiva Neto. E isso não é fácil, porque apesar dos conhecimentos espirituais adquiridos, a gente vem de muitas encarnações onde foram trabalhados mais exclusivamente esses valores horizontalizados, materializantes. Então há um entrechoque dentro de nós também de conceitos, de percepções. E para que a gente consiga encontrar esse caminho seguro no bem, é preciso nos valermos dessas palavras de João Batista, relatadas no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo João Evangelista, no capítulo 3º, versículo 30, onde o precursor dos caminhos da primeira vinda visível de Jesus à Terra diz o seguinte, abre aspas, importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, fechar aspas. Moralmente é o seguinte, que os valores do Cristo de Deus cresçam em nós cada vez mais e que os valores materializantes, egoístas, individualistas diminuam. Por isso é importante que cada um faça uma análise interior inadiável para perceber como seguir os caminhos do Cristo de Deus, o que espiritualmente faz sentido para cada um. A oração, a meditação, uma leitura, uma música elevada, o exercício do bem, que é fundamental para todos nós em humanidade, que podemos nesse período da pandemia fazer pelos meios digitais, ou mesmo uma oração que chega de maneira imediata ao coração de quem sofre. E assim conseguiremos superar esses desafios interiores também, conseguir caminhar na direção do caminho que o Pai Celestial nos aponta, fazer o Cristo interno, os valores do Cristo surgirem do nosso coração cada dia mais e assim conseguimos vencer o medo, a insegurança e as barreiras apresentadas no momento presente da humanidade com a perseverança no Cristo de Deus. Agora a pergunta, irmão Alan, do nosso ouvinte Elias Henrique da Silveira, que está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele recorre à Bíblia Sagrada para fundamentar aqui a sua dúvida. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí, naturalmente, o Elias pergunta o seguinte: o que isso quer dizer? E como posso fazer para me aperfeiçoar no amor e vencer o medo? Meu irmão Elias, nesse mesmo capítulo dessa primeira epístola de João Evangelista, já no versículo 8º, ele afirma que Deus é amor. Portanto, quando nós adentramos esse perfeito amor, nós adentramos o próprio Espírito do Pai Celestial. E quem está nesse Espírito, para quem está nesse Espírito divino, não existe medo, não existe angústia, ódios, raivas, ilusões, desequilíbrios, pelo contrário. No Espírito do próprio Pai Celestial, nós temos a plenitude do equilíbrio e do bem-estar divinos. Porém, para alcançarmos tudo isso não é fácil, como nós comentávamos, inclusive, na questão anterior. Até porque, nesse fato do medo, existe o desafio da própria consciência ainda culpada diante das leis divinas. Agora, quando a consciência adentra o Espírito de Deus, não existe mais o medo, até oriundo dos desvios diante das leis espirituais, porque não existe mais o erro, existe a plenitude da sabedoria no Pai Celestial. Por isso que no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, na página 71, no subtítulo Deus, o irmão Paiva nos escreve o seguinte: só haverá uma solução, Deus, o amparo definitivo, Deus,
Os sobreviventes só descobrirão um caminho para escapar da loucura coletiva: Deus. Os povos e as nações terão somente um comandante e professor para ensinar-lhes o soerguimento de suas populações, dizimadas e enfermas: Deus. E com ele Jesus Cristo e as almas da mais elevada categoria, o Espírito Santo, que formam o governo oculto da terra, o qual não deixa de existir se alguém que não o vê não acredita nele. Com todos nós estamos predestinados a encontrar, mesmo diante da dor, esses valores maiores do Pai Celestial, mas ainda não temos essa plenitude do amor e da grandeza de Deus em nós, mas estamos a caminho. E quando nós estamos no caminho, a justiça divina já nos antecipa esses benefícios, conforme temos o relato dos amigos da espiritualidade superior, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a Religião Divina, palavras do irmão Flecha Dourada, na edição 87 da revista Jesus Está Chegando, de fevereiro de 2006, na página 23, sob o título Critério de Julgamento, onde nos diz esse amigo do mundo da verdade. Abre aspas. O mundo espiritual não julga se a pessoa tem isso ou aquilo. Quer saber do fervor que ela possui pela causa do Cristo. Defeito se encontra em toda a gente, acerto também. Mas o problema não está no defeito nem no acerto. A questão é se estamos ou não pelo dono da casa e se queremos realmente nos corrigir. Santo é aquele que cumpre com o seu dever na seara do bem. Fechar aspas. Então, se nós tivermos esses 4 fatores apontados pelo irmão Flecha Dourada, fervor pela causa do Cristo, se estamos pelo dono da casa, que é Jesus, se queremos realmente nos corrigir a cada dia e se realmente cumprimos o nosso dever na seara do bem, esses benefícios do alcance da plenitude do amor e da coexistência de Deus em nós, inclusive os benefícios de libertação do medo e das angústias humanas e espirituais, são alcançados por antecipação. E Deus consegue, pela nossa iniciativa no bem, nos sustentar nele e na perseverança para continuarmos nos valendo e readquirindo e adquirindo a cada dia esses valores firmados no Pai Celestial. E para isso as ações inúmeras da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, como a que teremos agora da oração. Na sequência acompanharemos a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da igreja familiar, número 1 da religião do terceiro milênio, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto, justamente para que haja esse abastecimento e essa segurança na direção de Deus, para enfrentarmos desafios exteriores e interiores e vencermos com o Pai Celestial. E as pregadoras, os pregadores ecumênicos da religião divina à disposição também, para realizarem esses momentos de prece, de estudo dos ensinamentos do Divino Mestre com você, com a sua família, com quem você quiser envolver. Entre em contato conosco pelo código 11 99 831 8195 WhatsApp da Superrede Boa Vontade de Rádio. Nosso forte abraço a você, Elias Henrique da Silveira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E encerrando nossa conexão nacional de hoje, uma dica. A você que deseja ampliar a sua consciência espiritual, adquira o curso da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, que está disponível agora mesmo pelo site academiajesus.com.br/curso. academiajesus.com.br/curso. Você vai aprender sobre o Cristo de Deus e a transformação pela consciência espiritual, ao custo de menos de 50 centavos por dia. Pagamento no boleto bancário ou no cartão de crédito. Acesse academiajesus.com.br/curso. Jesus e a transformação pela consciência espiritual. E nós vamos na direção dessa transformação completa agora, porque chegamos a mais um momento ecumênico de oração. Vamos juntos falar com Deus. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Superrede Boa Vontade de Rádio.